Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos da Escola Superior de Segurança, com patrocínio da startup Co-Security. Apresentamos o 58º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Vamos conhecer novas soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores práticas e estratégias de segurança colaborativa para a sua rua, para o seu bairro, unindo condomínios, casas, empresas e comércios num único propósito: segurança colaborativa. As ruas de volta para você com a Co-Security. Nosso programa hoje, eu prometo para vocês, vai ser animal. Participam dessa edição Fernando Lopes, adestrador de cães, proprietário da Red Dog Walker, especialista em comportamento canino, criador da famosa correção de comportamento canina, instrutor dos tutores em como ser líderes, aproximadamente. Bom, tivemos um probleminha aí com o Serrão na conexão. Vamos aguardar um minutinho que ele já vai retornar. O negócio é animal. Nossa Senhora da Conexão, de vez em quando, avacalha. Aconteceu. Problemas. Estivemos fora do ar por alguns instantes por uma pequena falha técnica que nem Deus explica por que aconteceu. Mas a gente está aqui, Co-Security, as ruas de volta para você e o nosso programa também de volta para você. Então vamos repetir, nosso programa animal hoje é com Fernando Lopes, adestrador de cães, proprietário da Red Dog Walker, especialista em comportamento canino, criador da famosa correção comportamental canina, instrutor de tutores de como ser líderes. Tem no currículo aproximadamente 1.000 cães adestrados,
Também conosco, Luiz Scalea, protetor de animais, administrador da ONG APASPA, vereador licenciado do município de São Paulo na causa animal, pioneiro na parte de fiscalização de maus tratos e conscientização em escolas, palestrante sobre as leis de proteção aos animais. Há mais de 38 anos ele atua nessa causa e há 20 anos faz eventos de doações de animais. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do City Câmeras na cidade de São Paulo, quando ele trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, é com esse time que vamos hoje trazer para você um programa animal fantástico. E a gente vai saber, você hoje vai saber como tratar melhor do seu pet, como proteger o seu pet, como adotar um pet. E, sobretudo, hein, como é que a CoSecurity, a tecnologia da nossa startup, está ajudando você até a recuperar seu animal perdido. É cheio de novidade. Então, vamos lá, sem mais delongas, como diria meu grande mestre Odorico Paraguaçu, vamos direto para os finalmente, sem passar pelos entretantos, já que já criamos até falha técnica, caiu, Nossa Senhora da Conexão nos derrubou, mas a gente levanta, a gente é animal. Fernando Lopes, boa noite para você. Está me ouvindo, Fernando? Falhou. Está ouvindo, Fernando? Tô ouvindo, só falhou o áudio. É, de vez em quando. Hoje Na hora que você perguntou alguma coisa, falhou o áudio. Tá feio, tá ruim. Tecnologia ajuda, mas ela também, de vez em quando, atrapalha. Mas a gente dá jeito. A gente está aqui para driblar a tecnologia quando ela falha. Então, esse é o ponto. Então, hoje é causa não direto. Está tendo repique toda hora. Hoje tem problema de conexão e o problema é em São Paulo. Eu estou bem longe. Eu estou hoje na República de Curitiba, onde a CoSecurity também está presente, marcando presença por aqui. Já encontrei aqui os nossos totens da CoSecurity andando por Curitiba, mesmo nessa temporada chuvosa. Hoje, 9 graus de temperatura, com sensação de 7. Mas vamos lá, vamos esquentar o nosso programa com a questão animal. E a primeira pergunta para o Fernando: qual é a importância dessa adoção responsável de animais? Olha, vamos lá então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar de novo aqui com você para esse bate-papo animal. A adoção responsável é uma coisa que realmente eu tenho aprendido muito durante os anos e muito com essa pessoa aqui chamada Luiz Scalea. É um cara hoje que eu estou junto com ele em todos os nossos eventos de adoções e a gente acaba entendendo e tentando passar isso para as pessoas, que a adoção responsável não é só o fato de você adotar um cão e levar para casa. Não, você tem que entender que ele vai viver no mínimo 15 anos com você. Então é um comprometimento que você vai ter por muitos e muitos anos. Então, a adoção é uma coisa muito importante, Serrão. É muito legal você levantar a bandeira que você vai adotar, mas você precisa adotar com responsabilidade e ter um comprometimento por muitos e muitos anos. Legal. Então, esse é o primeiro conselho para quem pensa em adotar um animal. Legal. Luiz Scalea, como é que tá? Boa noite para você. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Aqui, modéstia à parte, sou fã de você, admiro muito o seu trabalho e eu acho que tem que ter mais brasileiro, mas muito mais brasileiro igual a você, com a sua garra, com a sua voz, porque a sua voz defende aí, eu acho que mais de 50% da nossa população que não aceitou as coisas. Parabéns, cara. Não quero sair do foco do nosso programa, mas sou o maior fã seu e orgulho de ter você aí no meu acompanhando, viu? Parabéns pelo seu trabalho diariamente, viu? Muito obrigado aí, muito obrigado pelo seu reconhecimento.
A gente trabalha para isso. Mas vamos lá, estamos aí na causa animal. Esse trabalho que você faz realmente é muito bacana. Por que tantas pessoas abandonam animais, Luiz? Como é que você vê esse problema? Olha, o problema da proteção animal ela é muito complexa, né? Porque cada bairro, cada cidade, cada município é um pensamento, um raciocínio das pessoas, a educação também. É muito fácil a gente falar em doação de cachorro, de animais, respeito de animais, aonde nós fazemos o nosso evento de doação, que é aí na Avenida Pacaembu. Um povo que tem uma consciência, né? Sabe a importância da castração dos animais, adota os animaizinhos, tanto faz não tendo raça ou de raça. A gente sabe que os animaizinhos pretos são os últimos a ser doados, né? Tem essa rejeição. Quando a gente faz aí no centro, isso não tem problema para a gente, isso não é nenhum obstáculo. Quando a gente cai um pouquinho para a periferia, tem sim essa ignorância da castração, da conscientização. Eles acham que os animais são deles, eles falam, cachorro é meu, eu faço o que eu quero. Então, falta ainda, é cruel a gente falar, a conscientização, a educação em bem-estar animal na periferia. Legal. Mesma pergunta para o Fernando e para o Luiz. Por que tem esse preconceito em relação à castração? Qual é a real disso aí? Isso é necessário para a questão de saúde e preservação do animal? Ou, como alguns dizem, isso seria uma maldade com os bichinhos? Não, na verdade, isso é uma coisa, eu vou falar a minha opinião, depois o Luiz pode até completar isso de uma maneira mais brilhante, vamos dizer assim. Eu vejo isso como adestrador, eu vejo que isso aí é uma questão até cultural, às vezes. Existem, independente de classe social, ou nível social, econômico, ou qualquer coisa que valha, ainda existe, está mudando, tá, o Jorge, está mudando. Existe aquela coisa de que eu não castro meu cão porque se for um cão macho ele vai perder a masculinidade dele. Eu não castro a minha fêmea porque senão ela vai se tornar obesa. Então existe uma coisa cultural já de algum tempo, mas ela já está se modificando. Porque a castração é necessária, principalmente para uma legião de vira-latas e SRDs que vem por aí se proliferando cada vez mais. Então a castração ela se faz necessária para diminuir a quantidade de cães que o Luiz resgata diariamente, né, que é um descontrole total, e também para prevenir doenças, entendeu? Mas essa coisa está mudando, né? Eu venho de uma época que não se falava em castrar, né? Era uma coisa que se castrar de jeito nenhum. E a castração ela se faz necessária sim, tanto para o controle de natalidade de cães e gatos, etc., como também para prevenir doenças, né, que podem vir, não é, Luiz? A castração, nós temos estudo do Instituto Pasteur que desde 1967 o único jeito de controlar a população animal é a castração. Porque naquela época, a temida carrocinha, o Centro de Controle das Zoonoses, praticava diariamente o sacrifício dos animais. Matava, recolhia na rua, esperava 3 dias, se não fosse resgatado, eram mortos, né? O Estado tinha a tutela de sacrificar, de matar esses animais sem cometer crime. Terrível carrocinha, né, Luiz? A temida carrocinha, essa coisa que muita gente falava rindo, né? Vai virar sabão, mas para virar sabão tem que matar um ser inocente, um ser superior a nós, e levavam isso na brincadeira. E o poder público era muito mais barato matar esses animais do que praticar a esterilização. O Fernando disse muito bem, quando a gente faz os nossos programas de castração numa periferia, numa comunidade, a primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte: a fêmea pode levar, mas o meu macho não. Ele não vai virar
boiola, eu não quero meu cachorro isso e aquilo, né? E já vinha aquele preconceito. E para a gente conversar com esse pessoal, é muito difícil. A gente explica ainda para eles, fala, pessoal, não vai, o animal, o que você está falando é diferente. O sexo, o animal só procura o sexo quando a fêmea está no cio. Não é que nem o ser humano que pratica, que faz, não tem esse pensamento. Isso o senhor pode ficar tranquilo, a vida do animal é normal, ele vai evitar muito problema de saúde, porque aqui não tem um médico veterinário gratuito, o poder público não chega a dar uma assistência a esse animal. Então, para falar em proteção animal, tem que sim castrar os machos, a prioridade são as fêmeas, que você castrando ela antes do 8º mês de vida, você evita mais de 90% de tumor de mama, piometra. Então, isso é uma educação que a gente tenta passar, uma conscientização e um bem-estar do animal. A castração, ela muda muito pouco para os animais. Um pouquinho de obesidade é porque esses animais, as pessoas dão um pouco mais de alimento, né? Mas a gente segue a cartilha do Instituto Pasteur desde 1967, que a castração é fundamental na proteção animal e é o único jeito que a gente tem de controlar a natalidade desses animais errantes na rua, ou assim, cães que a gente fala que tem dono, mas vive na rua, né? É o único jeito. A castração é um ato de amor, de respeito, e temos que continuar, temos que passar isso para todas as pessoas. Castrando um machinho e uma fêmea, é tudo igual, não tem esse problema. É a cabeça da pessoa que vem falar, não, o meu macho eu não quero que castre e não vai mexer. A gente tem que aceitar, mas a gente começa uma parte de educação quando chega nessa dificuldade, né? Com relação a custo, o trabalho que vocês fazem é um trabalho voluntário, né? Então acaba não custando para as pessoas. Mas pesa, é muito caro fazer uma castração. Qual é o custo médio desse processo? Olha, uma castração hoje, nós fazemos com médico veterinário, com anestesista, né? Então, vão uns 4 profissionais da saúde médica veterinária. Uma castração hoje fica em faixa de uns R$300, com uma anestesia inalatória, todo o requisito que manda uma castração ética e de bem-estar animal. O mínimo, R$300, eu estou te falando preço de custo, né? Tá bom, então esse é um valor médio, mas é um valor Exato. que, nesse trabalho de vocês conseguem doações para financiar esse tipo de iniciativa? Como é que vocês conseguem fazer esse trabalho voluntário? Olha, aqui a associação, nós fazemos numa faixa de mais de 150 atendimentos por dia, né? Ela é cobrado um preço super irrisório, né? E com isso a gente consegue fazer algumas parcerias e comprar medicamento e ter veterinários num preço mais em conta. E o que sobra desses atendimentos, a gente tem esse laço para poder atender esses animais de rua. A gente atende muita comunidade aqui perto da associação, de pessoas que realmente não têm condições, né? E então a gente passa todo esse atendimento médico veterinário realmente para esses animaizinhos que precisam e para esses donos, né, tutores, que realmente não têm condição. Então, esse é o trabalho da associação. Não temos verba de ninguém, não temos ninguém que nos patrocina ou ajuda, né? A associação, ela caminha com os seus próprios passos, né? Legal. Vamos voltar para essa questão do abandono. O Fernando Lopes agora chamou a atenção que você costuma encontrar muitos animais todo dia. Qual é a média de animais abandonados que nós temos, por exemplo, na cidade de São Paulo? E que você costuma lidar com diariamente? Olha, então,
A média chega a ser assustadora, Serrão. É assim, a gente tem relatos, né, de abandonos diários, de uma quantidade que às vezes supera até, você acha, até chega pra gente notícias, pessoas pedindo ajuda, que vê um cachorro abandonado na rua, ou então viu um outro cachorro solto na marginal. É assim, é uma média muito grande, não dá para você quantificar isso, mas eu diria que dentro da cidade de São Paulo, eu vou arriscar um número, porque pelo que a gente ouve, às vezes, o que a gente tem de denúncia e de chamado para resgate, é uma média de 100, 150 cães, gatos e outros pets, que são em menor quantidade, mas é por dia isso. Então, o abandono, principalmente, e é legal a gente ressaltar isso, Céu, na pandemia, houve um aumento de 70% no abandono, você entendeu? Então, foi assim, a coisa descontrolou, saiu totalmente do controle. Então, não existia mais lugares nas ONGs para abrigar os cães abandonados, as protetoras independentes, que todas fazem um trabalho voluntário com cães e gatos até a tampa, relatos de pessoas. E assim, eu mesmo presenciei muitos abandonos, porque assim, as pessoas de repente parece que enlouqueceram e abandonaram os pets que tinham há 2, 3 anos, entendeu? Por conta daquela convivência que ele não tinha, aquela convivência tão diária com o animal, e de repente começou a ter 24 horas, né, na época do fica em casa, e aí que de repente começaram a abandonar muito, mas demais. Então, essa agora está começando a diminuir um pouco, mas houve um avanço muito grande. Então, a média que eu posso te falar assim, para tentar quantificar um pouco, a média é essa. Agora, se você vai para um lugar mais ermo, para uma periferia e tudo mais, aonde existe ainda, foi o que o Luiz falou, uma curva crescente de natalidade de cães, você vê muito mais, entendeu? Porque aí eles abandonam filhotes, eles pegam caixas com filhotes e jogam no rio, e jogam no canto da rua, e jogam no lixo, você entendeu? Então a média, mais ou menos, para tentar chegar próximo de uma realidade, é mais ou menos essa, o Jorge, por aí. Luiz Calé, você passou, como é que você passa por esse perrengue todo dia, você que recolhe animais nas ruas de São Paulo? Então, Como é que você eu acho que o segmento da proteção animal, ela se destaca, não porque, eu vou falar isso, não é porque eu sou da proteção animal, porque a proteção animal, esse segmento, ela é de protetores anônimos, de pessoas que não ganham absolutamente nada, faz por amor. E todo o avanço da proteção animal, todas as leis que tem, são muito boas. Foram feitas por nós, protetores, não por pessoas que estão no cargo político, alguma coisa que faz para mostrar para a população. A proteção animal, falando na parte de abandono, aqui no município de São Paulo, existe uma lei do RGA, Registro Geral de Animal. Todo animal ele é obrigado a ter esse registro. Foi criado isso há muitos anos, né? E a prefeitura não divulga isso. Não fala que é uma lei, eu já coloquei tentei colocar em alguns projetos de lei que no carnezinho do IPTU vem uma página especificando que é uma obrigação das pessoas que têm um animal fazer o RGA, e o poder público cruza os braços nessa parte de proteção animal. Se fizessem bem feito, nós não teríamos esse grande número de animais abandonados. Muitos animais são errantes, muitos animais fogem da residência. Se ali eles tivessem o RGA, que é o microchip, 90% desses animais iam ser devolvidos para os donos, e também nessa porcentagem a gente coloca naquelas pessoas que abandonaram o animal, e a gente poderia, sim, levar para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Aí, quando as pessoas veem que essa pessoa que abandonou o animal está pagando como um crime, e então, quer dizer, isso vai conscientizar o seu vizinho, a pessoa do lado, de que abandonar animal é crime. Como hoje não tem uma fiscalização, a prefeitura não está nem aí, existe a lei, existe o RGA,
e não tem esta fiscalização, então a pessoa hoje pega um animalzinho, a hora que não quer mais, abandona, a hora que vai mudar, abandona, né? Não tem um protocolo de doação, cada protetor faz o seu protocolo, cada protetor fiscaliza. Nós não. Nós temos lá um contrato, a pessoa assina, tem todas as leis de proteção animal, a gente vai vistoriando, né? A primeira coisa que a gente explica é: o animalzinho vai viver com você 14, 15 anos. Então, neste período, não tem a desculpa de falar: hoje eu moro em casa, amanhã eu vou morar para apartamento. Não cabe, não posso levar o animal. A gente falou assim: se cabe uma televisão de 50 polegadas, se cabe um carro na garagem, cabe um cachorro, né? Então, a conscientização é muito importante. Não é, nós não estamos querendo, por exemplo, quando chega no nosso evento, aí eu quero adotar um animal. Não é porque quer que vai levar. A gente conversa com as pessoas, vê se ela está apta para uma doação, né? E tem todo esse requisito de acompanhamento de uma doação para que não haja o abandono desses animais. Legal. Uma coisa que eu queria, veio a dúvida agora. É muito caro, seria muito caro para o poder público ou para o próprio cidadão custear esse registro geral animal para colocar esse chip? Isso é muito caro. Por que o poder público não está agindo com mais interesse público nessa questão? Olha, existe, modéstia à parte, aqui no município de São Paulo, não tem um vereador na parte que leva a bandeira mesmo séria da proteção animal, né? Eles aparecem a cada 4 anos aí para alguma coisa assim. Como a gente já está um bom tempo na proteção animal, o único segmento, por exemplo, você castra o animal, a hora que você castra o animal, a prefeitura, só para, não sei se vocês sabem, cada município aqui de São Paulo, cada CPF tem direito a 10 castrações gratuitas na prefeitura. Não é divulgado, você compreendeu? Então, quer dizer, tem que ser divulgado isso aí. Mas a prefeitura não divulga, porque se todo mundo for castrar, o custo é alto. Se você faz o RGA e a pessoa abandona, tem a sua multa, tem tudo aquilo. A proteção animal é a única parte assim que a gente pode falar que cada real investido em um animalzinho, você economiza mais de R$10 para o município. Porque você castra o animal, você vai ter um resultado na saúde pública, você vai ter uma conscientização das pessoas, uma educação. Isso eu digo porque a gente dá muita palestra em escola. Então, quer dizer, é diferente os alunos, quando a gente começa, a palestra demora um curso de 30 dias ali, no primeiro dia que você chega lá, as crianças têm uma mentalidade. No último dia que a gente leva os nossos mascotinhos lá, a mentalidade da criança é diferente. Então, você vê que a educação daquilo, de como manter o lixo, como manter tudo aquilo, falta o poder público, falta abraçar a causa proteção animal. Cada R$1 investido é mais de R$10 que o município economiza em saúde pública, em tudo, mas não levam isso a sério, não levam as leis que tem, tudo que tem, infelizmente, né? Faltam pessoas ali dentro, eu digo, deputado federal, deputado estadual, vereadores, para que possam realmente colocar explícito essas leis e cobrar, porque só cobrando a gente consegue fazer alguma coisa. Não é possível o município de São Paulo hoje, sobrando dinheiro na prefeitura, e não é investido absolutamente quase nada na causa de proteção animal. E a gente sempre fala, a pessoa fala, pô, mas é um cachorrinho, mas é um gato. Nós temos os estudos do FBI. Quando a gente fala estudo, é porque a gente não pode falar uma coisa e depois ser retrucado e não ter um parâmetro, alguma coisa, para poder falar, desculpa, errei no que eu estou falando. Não posso. O FBI, 10% da polícia de Chicago, ela é voltada para coibir maus tratos.
Você pegou o seu telefone lá e ligou para a polícia e falou: olha, meu vizinho chutou o cachorro. Em 5 minutos tem uma viatura levando o cara para a delegacia. Por quê? Porque sabe que se esse cara chutou o cachorro e não fizer alguma coisa agora, ele vai chutar uma criança, ele vai chutar um adulto, ele vai cometer um crime. Então, resolve o problema na essência. Todos os serial killers, todos, aqui do Brasil, e não tenho o número por fora nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, todos tiveram a sua infância cometendo maldade com os animais. O Chico do Parque, esse Chico do Parque aí, ele trabalhava no matadouro. Ele acompanhava a matança dos bois. Então, quando ele matou uma pessoa, aquele sangue na sua mão, tudo aquilo, era uma coisa normal. Então, quer dizer, existe aquilo. A gente tem que coibir a crueldade, a gente tem que fiscalizar, tem que educar. É só assim a gente consegue ter um futuro melhor para esses animais. E quando a gente fala investir no animal, é um bem-estar do animal. Mas tudo isso vai se reverter para a população. Educação, segurança. Então, quer dizer, a proteção animal, ela abre um leque. O poder público tem que olhar com outros olhos. O animal hoje não é um objeto. Hoje as pessoas estão levando um cachorrinho, um gato, como se fosse membro da nossa família. Nós fazemos o evento todo sábado, é doado mais de 40 animais por sábado. As pessoas vão lá. É difícil a gente falar isso de vez em quando, muitas não vão entender, mas tem pessoas hoje que estão adotando um animal do que estão querendo um animal do que ter um filho. Você compreendeu? Mas por quê? É o sentimento que tem? Não, é a dificuldade. Hoje você cuida um filho, trata, tal. Como é que você vai colocar uma criança, um adolescente de 14 anos, 15 anos? Eu moro aqui em Higienópolis. Você descendo 10 quadras ali, eu falo, um puta de um bairro ótimo e aquilo, mas 10 quadras nós chegamos na Cracolândia. Se uma criança de 14 anos fumar, curtir alguma coisa daquilo, acabou a vida. Acabou a vida. Então, quer dizer, quando as pessoas falam, eu estou adotando um animal e não quero ter uma criança, não quero ter um filho humano, a gente tem que entender, porque o poder público é falho, a fiscalização é falha. Então, quer dizer, as pessoas vão se levando a isso. É uma coisa meio complexa a gente discutir, mas é muito difícil a gente ver a crueldade de um animal, uma pessoa explorando sexualmente um animal, fazendo de tudo, e o poder público que tem a sua tutela cruza os braços e não fazem nada, né? Fernando Lopes, vamos lá, uma dúvida. O que é necessário, qual é a burocracia para alguém pedir o registro geral do seu animal? Como é que é esse procedimento? Olha, é muito fácil. Você vai numa subprefeitura ou no Centro de Controle de Zoonoses, o seu CPF, um comprovante de residência, leva o animal, ele vai ser microchipado, ele vai ser vacinado e ali ele já tem o seu RGA. Você vai receber uma carteirinha e pronto. Se este é só a população, só a pessoa que tem um animalzinho, se dirigir à subprefeitura ou Centro de Controle de Zoonoses. Se não me engano, o custo não chega nem a R$5, você compreendeu? Mas para quem gosta do seu animal, se ele vir a escapar, com um leitor de microchip, você consegue saber quem é o dono, de onde ele está, né? E se a pessoa for abandonar, ela vai pensar 2 ou 3 vezes, porque esse animal ele está microchipado. Chegou, pegamos, passou o microchip, é do seu Zé. Chegou na casa do seu Zé, a prefeitura fiscaliza quando os animais são microchipados e tem a denúncia no Centro de Controle de Zoonoses. Mas o problema é, quanto mais animais microchipados, mais fiscalização a gente consegue, menos abandono, né? E conseguimos achar esses animais que escapam, devolver para o seu tutor, para o seu dono, né?
É muito barato. É só a população também. A gente mete o pau no poder público, mas a população também senta e fica só reclamando. Você compreendeu? Cruza os braços e não é difícil levantar para poder fazer alguma coisa. Legal. Vou pedir para a nossa produção apresentar um exemplo muito curioso. O Fernando Lopes fez um vídeo mostrando uma nova e interessante aplicação da tecnologia da startup CoSecurity, ajudando você até a encontrar o seu animal perdido. Aperta o play aí, produção. Alô, produção. Cadê o nosso material aí do Fernando Lopes? Falando desse trabalho da CoSecurity para encontrar o seu animal perdido. Está aí? Está na agulha? Está no ponto? Pelo visto, o vídeo não entrou. Uma pena. Fernando, como é que foi essa experiência? Então, já que a gente, enquanto o vídeo não entra, fala para a gente dessa experiência que você está vivenciando aí com a CoSecurity. Olha, é assim, eu costumo hoje dizer, sem sombra de dúvida, que hoje a CoSecurity é o grande aliado que eu tenho hoje, principalmente aqui no bairro de Higienópolis, onde eu atuo bastante. Eu atuo aqui em Higienópolis, Pacaembu, Perdizes, Centro e um pouquinho de Santa Cecília. E eu posso dizer o seguinte, isso tem nos ajudado muito, tem ajudado os cachorros, tem ajudado os tutores e tem ajudado também uma coisa que eu prego muito para os tutores de cães, que ontem não estavam mais conseguindo passear com o seu cão naqueles horários, tipo final de dia, tipo depois do trabalho. Então, assim, em primeiro lugar, a segurança está voltando aos poucos, as pessoas estão se sentindo mais seguras ao passear nas ruas, principalmente onde existe a quantidade dos totens, onde as edificações estão colocando os totens, em primeiro lugar. O segundo lugar é assim, está dando, hoje existe aqui, principalmente em Higienópolis, muitos profissionais que atuam trabalhando com cães, desde passeadores, adestradores, pet sitters que tomam conta de cães em casa das pessoas. Então, assim, e às vezes você pode ocorrer, sim, você tem um acidente, estoura uma guia de um cachorro, estoura uma coleira, e você pode localizar o seu pet. E essa que é uma das outras funcionalidades que a gente está trabalhando com mais tranquilidade. Além de você estar um pouco mais, vamos dizer assim, vigiado, né? Você tem essa condição também de se perder um pet, achei um pet. Você consegue lá no QR Code localizar. Outro dia, eu mesmo aqui, adestrando um cachorro, apareceu uma mulher desesperada, ela falou, olha, o meu cachorro saiu do banho e tosa, e na hora que ele foi sair do carro para entregar no prédio, o menino deixou escapar. Eu falei, mas para que lado ele foi? Ela falou assim, eu falei, vai ali, ó, vamos ali. Eu fui no QR Code com ela, fizemos uma ocorrência, abriu uma aba, colocou a fotinha do cachorro, ela tremia, eu ajudei ela. Esse cachorro foi localizado depois num posto de gasolina a 3 quarteirões por conta da situação que a gente fez da CoSecurity. Então, assim, para mim, né, e eu hoje posso dizer que eu fui muito bem gratificado, eu tive o prazer de ter no meu espaço hoje, lá na minha pet, na Pacaembu, além de dar segurança para esse tipo de ocorrência, também dá mais tranquilidade para os tutores que vão levar seus cães, o pessoal que vai na feira de adoção do Luiz, lá no meu espaço, o pessoal está mais tranquilo, o pessoal se sente mais abraçado, vamos dizer assim. Então, isso, para mim, eu vou dizer uma coisa para você, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, de verdade. Fernando, só um minutinho, você falando assim, quando eu vi lá o totem, né? Eu perguntei para você, eu não sabia o que era. Eu falei, Fernando, o que é isso? Sim. Você me explicou, né? E ali nós temos um fluxo de pessoas, não sabe, mas muito grande, muito grande. Aí a hora que eu fiquei sabendo, né, do totem, todo o procedimento, eu conversei com os protetores que também vão lá, tal. Falei, olha, pessoal, agora nós estamos mais seguros, isso, aquilo. Eles não conheciam. Mas eu vou te falar um negócio.
Como é importante esse totem? Nós fazíamos evento em outro lugar que não tinha esse totem. Várias vezes nós fomos furtados. Várias vezes. Ali, em frente, não tem o totem. Nunca fomos furtados. Isso, eu estava vendo, olha a importância. Nós, ali, os protetores não sabiam o que era aquele aparelho, mas a bandidagem sabia. Uhum. Você compreendeu? Então, quer dizer, as pessoas não sabiam, ali era um poste azul. E nunca tivemos nenhum problema. Mas aquele poste azul, para nós que não conhecem, para a população, é um poste azul. Mas para a bandidagem, ele sabe que ele está sendo fiscalizado ali. Ele está sendo visto. Aí eu perguntei, Fernando, então você vê, aonde tem esse totem, a bandidagem não vai. Ela vai procurar em lugares que não tem. Então, quer dizer, isso que eu estou te falando, eu passei por isso, eu vivenciei. Eu tenho a certeza, a gente fica tranquilo lá em trabalhar, ali no sábado. Nunca fui furtado, completamente diferente da onde nós fazíamos que não tem essa segurança. Então, quer dizer, isso é muito importante. A população ainda não... Poucas pessoas conhecem tal, mas a bandidagem sabe. E isso eu tenho certeza e posso te falar tranquilamente. Ali nós estamos trabalhando numa paz, tranquilo. Quanto tempo nós estamos lá, Fernando? Nunca tive nenhum problema. Nenhum problema. E é um lugar usado, o pessoal vai com família, é um pessoal legal. Então, quer dizer, para a bandidagem ali é um ponto legal, legal que eu diga assim, um ponto favorável para um assalto, para um furto. Não tivemos, nunca tivemos um problema. E isso eu falo, sem dúvida nenhuma, graças ao totem, né? É uma segurança que veio, a gente não conhecia, mas a bandidagem conhecia e não chegava perto. Isso é importante. Boa, Consecurity trazendo as ruas de volta para você. Produção, vamos lá. Então, solta agora, aperta o play no vídeo que mostra, dá esse bom exemplo do trabalho de recuperação dos animais via Consecurity. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com o Daniel Noronha. Na verdade, assim, eu classifico ele hoje, sem medo de ser feliz, como o melhor passeador daqui de Higienópolis. Ele é o cara, ele equilibra os cães. Ele não faz só passeio, ele conserta. E eu estou mostrando para ele aqui e contando uma novidade que ele também não sabia. Hoje nós estamos de frente a um totem aqui da Consecurity, em parceria com a Haganah. E esse totem, ele tem uma funcionalidade. Sabe qual é? Qual que é? É o seguinte, você vai pegar seu celular agora, certo? Vai nesse QR Code aqui, que está aqui, ele vai abrir uma aba e você vai ter uma coisa assim, perdi meu pet, achei meu pet, achei um pet. Que legal. E aí você vai colocar a foto do cachorro que você localizou, ou se alguém localizou, e esse totem vai ficar interligado com todos os outros totens. Então, é uma funcionalidade que ele tem agora para localizar o pet. Então tem aí, perdi meu pet, achei um pet. Que legal, essa novidade. Essa você não sabia, não é? Essa eu não sabia. Cara, que ideia legal. Olha que ideia bacana. E é uma iniciativa que a Consecurity teve por conta de pets que são perdidos, por conta de pets que são achados e às vezes eles não têm como fazer essa conexão com o tutor. Olha que bacana. Que legal. Então agora você... sensacional. Agora você vai ficar sabendo dessa. Você tem um aliado aqui, ó. Maravilha. Nós temos um grande aliado aqui, que ele tá, além de estar monitorando a gente, né? Legal. Ele está ajudando também a gente localizar os pets. Gostou? Maravilha. Sensacional. Deixa seu telefone e seu contato para quem quiser te contratar. Daniel Noronha, 996744895. É isso aí. Para ajudar no que for possível nos passeios dos dogs. É isso aí, ó. E olha aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Os cães estão sempre equilibrados com ele. Ele tem o dom. Não é para qualquer um. Queridão, então agora temos um novo aliado aí, tá vendo? Maravilha. Abraço, querido. Abraço. Felicidade, valeu. Tá vendo, pessoal? É por isso que eu falo. A gente precisa divulgar mais sobre esse nosso novo aliado aqui da Consecurity. Ele que trabalha há muitos anos aqui no bairro, com os pets, não sabia dessa funcionalidade. Ele ficou muito encantado com essa nova situação que nós temos aqui. Nós temos esse novo protetor aqui, nosso novo aliado. Você que perdeu um pet,
você que localizou um pet, não só para a segurança dos humanos, também para a segurança dos pets. Beijos! Em São Paulo a gente tem algumas coisas curiosas, né? Quando você observa o bairro de Higienópolis, o bairro de Moema, região de Moema, ou até a própria região ali da Vila Mariana, você às vezes tem a impressão que tem mais tanto cães e gatos quanto gente. A quantidade de animais é gigantesca nessa área, né, pessoal? Não, sem dúvida. Você sabe que foi feita uma estatística aqui alguns anos atrás, aqui em Higienópolis, foi feita uma estatística, fizeram um levantamento que aqui em Higienópolis, principalmente, tem mais cachorro do que criança, entendeu? A população de cães é muito maior do que criança, só para você ter uma ideia. E olha, eu vou te falar um negócio. Nós estamos ali, eu acho que no mínimo, 15 anos no bairro de Higienópolis, todos os sábados, fazendo um evento de doação. Quando nós começamos ali, as pessoas tinham os animais, mas 100% dos animais eram animais de raça. Hoje, eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar que 20%, 30% são animais de raça. O resto, todos são sem raça definida, o conhecido como o vira-lata. Graças à conscientização e ao evento que nós fazemos ali, porque com aquilo, a gente fala, não patrocine a crueldade, não compre um animal de criadouro, né? A gente conhece esses canis como são. Pouquíssimos têm os animais como se devem. O resto é tudo uma exploração animal, né? Então, quando a pessoa compra um animal, ela tira a oportunidade da gente tirar um animalzinho de rua e levar para um lar. Então, quer dizer, eu fico muito contente da gente andar ali no shopping, nas ruas ali de Higienópolis e tal, e ver toda aquela população com cachorrinho vira-lata, com cachorrinho preto, umas coisinhas assim bem esquisitas, a gente fica contente, que é a conscientização, né? E é fundamental, né? Quem vai adquirir um animal, verifique muito bem de onde você está comprando o animal. Isso é importante, né? Não comprar coisa errada de quem maltrate o animal, né? E quem gosta, quem vê a oportunidade da doação, é super legal, pô. Você está ajudando a resgatar uma vida animal. Isso é super interessante. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? E eu falo uma coisa, viu, Jorge? Eu falo como adestrador que sou, e desde que eu formei essa grande parceria com o Luiz aí, que a gente faz um trabalho juntos, né, há algum tempo, e assim, as pessoas chegam para mim, às vezes falam para mim assim, o que o Luiz falou, vou até aproveitar esse gancho do Luiz, que é muito importante isso. Eu adestrei, eu tenho pessoas que, né, clientes que se tornaram amigos, praticamente da família de que adestrei cães, você acaba criando um vínculo bem bacana com as pessoas. E eu, às vezes, tem pessoas que eu já estou assim, na terceira, quarta geração de cães que estou adestrando. E essas pessoas, algumas delas, algumas pessoas que lá para trás eu adestrei cães de raça, né? Teve uma raça específica e tudo mais. E depois, com o passar do tempo, a pessoa foi tendo uns cachorros, foi falecendo um, e no caso aí foi aparecendo um vira-lata, um SRD na vida dela. E muito do que eu ouço, às vezes, quando eu vou adestrar um SRD, as pessoas falam para mim assim, poxa, Fernando, mas já ouvi isso de vários, tá? E acho que é importante ressaltar isso. Mas por que o meu vira-lata que você está adestrando agora, ele foi muito mais fácil de fazer o xixi cocô no lugar certo do que aquele outro cão da raça X que eu tinha? Por que ele ficou muito melhor educado para andar na guia do que aquele meu outro cão que eu tive de raça? E a única coisa que às vezes eu costumo dizer, e eu aprendi isso com eles, Jorge, é assim, o SRD, ele já vem já vem com um DNA tão sofrido dos pais, dos avós, que quando a pessoa adota um cachorro desse, ele é tão grato, ele nem sabe o tamanho da gratidão que ele tem, é incontrolável, que ele recebe essa adoção com uma coisa tão especial para ele, que parece que ele fala assim, eu vou fazer tudo direitinho para eu continuar aqui nessa família abençoada que me adotou. Então existe uma diferença. Então tem muita gente hoje, relatos que eu ouço, mas o SRD dele é muito mais amoroso.
Ele é muito mais apegado. Ele é muito mais, mais tranquilo. Porque assim, ele vem com uma gratidão já incrustada nele, no DNA dele, entendeu? Que Sabe? bacana. Luiz Palé, isso me faz a pergunta para você que é importante. O animal que é abandonado, ele tem impacto psicológico sobre ele negativo? Isso já há Desculpa, estudos falhou sobre ali, isso? falhou meu áudio. Vamos lá. O animal que é abandonado tem impacto psicológico pesado sobre ele? Já tem estudos sobre isso? Olha, tem animais que, quando ele é abandonado, ele é muito difícil você conseguir encontrar um lar, uma família para ele. A minha esposa me ajuda, sou eu e ela, tudo que a gente faz é em conjunto aqui. Nós tivemos muito caso, mas muito caso de animais que foram entregues ou abandonados, que a gente resgatou, e nós fizemos de tudo para esse animal, e ele morreu de depressão. Ele não aceitou alimento, ele não aceitou um carinho, ele ficava olhando para a parede, e infelizmente dali ele teve a sua passagem. Tem animais que o abandono, isso lhe causa um impacto que vem levar à morte. Agora, tem outros animais que a gente tem todo aquele acompanhamento, a gente tem um tratamento diferenciado. Cada animalzinho que a gente pega aqui, cada resgate, cada situação, a gente trata e cuida de um jeito diferente, para que a gente possa amenizar essa dor. Porque quando a gente fala que os animais são superiores a nós, tem pessoas que falam, não, você não pode falar isso, tal. Não, só quem convive, quem tem um animal, que entende o que eu falo, o que a gente fala. Porque eles são completamente... Quando a gente vai passar alguma coisa para ele, a gente aprende com esses animais. Então, eles... e ele tem essa parte que a gente fala que ele é mais elevado, ele tem... É incrível. Muitos animais que foram abandonados, nós mudamos a vidinha dele e tal, e depois de um bom tempo ele viu aquela pessoa que traiu, que abandonou, que cometeu crueldade, ele ainda quer ir para o colo, abanar o rabinho e tal. Lógico, ele reparte aquela amizade, aquele carinho com o tutor novo, com aquele tutor antigo, né? Então, é muito diferente. Todo dia, a gente aprende com os animais, e o que a gente aprende hoje, falou, que legal, a gente no outro dia vê que não aprendemos nada, que eles vão sempre superando, né? Então, quer dizer, mas a gente consegue quebrar este vínculo do passado, com aquela crueldade, com aquele abandono, né? Então, a gente tem, graças a Deus, a gente consegue 99,99% desses animais que sofreram maus tratos, o abandono, recolocar numa casa, num lar digno, é aquilo que a gente fala. Você não pode adotar com aquela emoção, porque quando a gente publica um vídeo de um cachorrinho, é muito bonito. As pessoas querem adotar, querem adotar. Você quer adotar, mas ele vai fazer cocô, ele vai fazer xixi, ele vai comer o seu chinelo. Hoje, eu peguei um Shih Tzu, uma menininha, uma coisa linda. A pessoa abandonou, jogou fora cachorro, porque comeu chinelo. Oh, meu Deus do céu! Que criatura, que humano é esse? Você compreendeu? Então, agora, essa cachorrinha já foi abrigada numa casa, numa família, você compreendeu? Nós vamos mudar o nome, que sabemos o nome, ter todo um acompanhamento para que esse animalzinho possa ir para uma família digna, para uma família, sabe? Uma coisa assim, não como um objeto, não como um cachorro, como um membro da sua família, para você ter o respeito, dignidade com esse animal. Você não é obrigado a gostar do animal. Você não é obrigado a pegar um animal. Mas desde que você pegou, desde que você levou para sua casa, a responsabilidade, o respeito, aí sim, você compreendeu? E não tem volta do abandono. Não posso. Não tem. Não tem. A gente conscientiza bem. De vez em quando a gente é até um pouco grosseiro, mas é uma vidinha.
Você compreendeu? Nós estamos entregando uma vida para você. E você tem que ter a consciência de que o animalzinho já foi abandonado uma vez. Até quando? Ele vai para uma família, fica 1, 2 anos e vai. É muito dolorido. Eu e a Juliana, tranquilamente, nunca vamos esquecer, olhando esses animaizinhos, que ficou olhando para a parede. Teve a sua passagem olhando. Ele morreu em depressão profunda, esperando só agora aquela pessoa que cometeu este crime. Isso é muito cruel. Isso, para nós que amamos os animais, respeitamos qualquer forma de vida, você vê uma passagem dessa de um animal, é muito triste. Então, é aquilo que a gente fala. Trabalhamos com a conscientização. Vamos à escola, vamos na Fundação Casa, aonde podemos colocar a educação, a proteção animal, a gente vai. Se naquele lugar não deu certo, vamos para a fiscalização, que a lei, hoje, graças a Deus, é uma boa lei. Os delegados mudaram esse pensamento, porque antigamente a gente chegava numa delegacia, parecia que nós éramos os bandidos, né? Mas hoje não. Com a conscientização até nisso, está sendo muito fácil a gente poder fazer valer a lei de proteção animal. Tudo isso a gente está defendendo esses animaizinhos que, infelizmente, um dia teve um lar, e, infelizmente, a pessoa não soube ter dignidade e respeito por essa vida e abandonou, né? Sim. Bom, nosso tempo está quase acabando. Eu queria uma resposta dos dois, uma pergunta que é muito importante. Qual é o cuidado que cada pessoa que deseja ter um animal, adotar um animal, precisa tomar? Qual é esse cuidado fundamental? Quais são as orientações que vocês dão para essas pessoas? Vamos lá, eu vou primeiro, depois o Luiz completa com o resto, que aqui nós temos uma sintonia boa. Olha, eu costumo dizer que é o seguinte, eu e o Luiz, inclusive, já desenvolvemos uma cartilha chamada Cartilha Pet Kids, que, se Deus quiser, agora até o final do ano vai estar nativa de novo aí. Eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, a pessoa que talvez nunca tenha tido um cachorro, por exemplo, ou um gato, ele vai sentir fome, ele vai sentir frio, e ele vai sentir uma necessidade muito grande de que você faça muito carinho nele, tenha muito amor com ele. Então, as primeiras coisas que, assim, procure dar uma alimentação adequada para o seu cão, procure tratar dele com veterinário, com medicações, com tudo mais, com todos os cuidados. Ah, você tem filhos? Não, eu tenho. Então, assim, ele é um filho. Hoje, a nossa família, hoje, ela é multiespécie, sim. Então, hoje, eles fazem parte, eles são filhos. Hoje, você não ouve mais, a maioria das pessoas hoje não fala mais o meu cachorro, é o meu filho, entendeu? Então, assim, trate ele, ame como um filho, mas trate como um cão. Ou ame como um filho e trate como um gato, entendeu? Vem cá. E assim, a gente tem que entender, ó, isso aqui é a nova adotada aqui de casa, ó, o novo adotado, ó. É o Duque, ó. Depois eu conto a história dele. E o que acontece? Você precisa dar uma boa comida para ele, você precisa saber que ele vai sentir frio, você precisa vermifugar ele, você precisa cuidar dele. Então, esses cuidados são os principais, os iniciais. E muito amor. Tá? Eu sou de uma época que o cão ficava no canil, na casinha. Hoje não, hoje ele mora dentro da sua casa. Então, já que ele faz parte integrante da sua família, vamos cuidar dele com todo carinho, mas também vamos tratar como um cão. Ótimo, mas tem uma coisa que é muito importante. Saber o que eu falei no começo, Jorge, eu sou muito prolixo nessa questão. Não esqueça que ele vai viver, no mínimo, 14 anos com você. E essa dedicação vai ter que ser durante todos esses anos. Principalmente quando ele ficar mais idoso. E isso eu aprendi com esse cara aqui em cima, com o Luiz. O cão, ele pode ter 13, 14 anos, ele vai ser uma eterna criança de 3 anos. Então ele vai precisar que você esteja sempre perto dele. É isso aí. Muito bom. E você, Luiz? O Fernando acabou de mostrar esse carinha aí, né? Você vê um cachorrinho muito bonito, de raça, um filhotinho desse custa 3, 4 mil reais. Exato. Né? Isso e aquilo. Mas este carinha que está hoje nos braços do Fernando na mão, na família do Fernando, há 3 meses atrás ele foi abandonado, podre. A pele dele estava podre, fedendo. Então a pessoa compra
e a hora que começa a ter gastos, abandona. Então, quer dizer, não é isso. A gente tem que ter uma conscientização, de quando a gente divulga os eventos de doação, tem muitos eventos que você vai lá querer um cachorro, você não leva. Você não está apto para adotar um animal, sabe? Mas se você tem dinheiro, você vai em qualquer pet shop, compra um cachorro. O cara não quer saber se você matou o teu cachorro, se você abandonou o seu cachorro. Você comprou, ele quer o teu dinheiro. Pegou, vai embora. Exato. Então, quer dizer, a conscientização tem que ter alguma coisa. Os pets têm que... É que não vão... Isso nunca vai chegar a alguma coisa de que o cara quer o dinheiro, né? Agora vai vender. Agora, uma doação, quando a gente chega lá, a gente fala, olha, como é? A sua família está apta? Todo mundo da família quer, né? A gente vê, se a família é calma, tem um cachorrinho para aquela família. Se a família é aquela família que fala, grita, que nem a minha, italiana, isso e aquilo, você não vai conseguir doar um cachorrinho fofinho. O cachorro vai falar, pô, tô doido, o que é isso? Você tem que pegar um cachorro naquele mesmo estilo. Então, tudo isso, você vai filtrando, vai observando, para que a gente tenha um êxito de 100% na doação. Eu vou te contar um caso aqui, chegou hoje, grandes amigos, a família, chegou e falou, olha, eu quero um cachorrinho, meu filho é super ligado no 220, isso e aquilo, eu quero um cachorrinho também, porque um calminho vai machucar. Nós doamos um cachorrinho que chamava Eduardo. Pô, a colega, depois de 2 dias, mandou a foto. O Eduardo comeu a cama, comeu a parede, comeu tudo. Eu falei, vai devolver o Eduardo. Eu falei, e aí? Olha, Luiz, muito obrigado. Primeira vez que eu vejo meu filho dormir de dia. O cachorro, então, quer dizer, hoje o Eduardo está na escolinha, está na creche. Então, isso que é um trabalho. Adote um animal, leve um animal como se fosse membro da sua família. Me perguntaram, Luiz, por que você coloca o nome do cachorrinho de Luiz, de Eduardo, de Ricardo, de João, tal? Porque eu não posso falar um negócio e fazer outro. Se eu falo, leve como se fosse um membro da sua família, como se fosse um filho, você não vai levar o seu filho, a Laika, a Bibi, a Melzinha. Não! Você vai levar a Catarina, você vai... É isso, você tem que se conscientizar, colocar no seu subconsciente, ele é um membro, ele vai ser um membro da sua família, uma eterna criancinha, ele vai comer o seu controle remoto, vai fazer bagunça, mas ele sempre vai estar do seu lado. Não interessa o seu dia, não interessa o que você tem no bolso, seu carro, nada. Você vai chegar, esse carinha que é você. Isso que é importante. Tenha o respeito. Você tem que ter o respeito com esse animal, como ele tem o mesmo respeito com você e o carinho. Começa a ser mais humano, começa a ter bondade, fazer a caridade, observando e tendo um animal. Só assim você vai... mas não é possível. Não. Nós temos que dar alguns passos atrás, observar com esses seres iluminados para que a gente possa ser melhor na vida. É só assim a gente vai aprender. Isso eu falo sem cair em crítica nenhuma. É 38 anos defendendo esses animais. Cada dia eu aprendo. E, olha, eu vou chegar em casa, nós temos 7 cachorros dentro de casa, 7 filhos. Eu vou te falar, é uma alegria imensa. O dia que eu trabalhei aqui, atendendo a população, fazendo, eu vou te falar, só bucha e desgosto e enrosco. Você compreendeu? Lá, eu chegando em casa, é o meu porto feliz, meu cantinho, para que eu possa me estabelecer, me conscientizar, para amanhã ter um dia melhor. Então, pessoal, pense bem. Uma coisa que eu digo, diga não ao preconceito e sim um amor. Nunca escolha pela cor. Hoje a gente fala isso e aquilo, mas nós falamos sobre os animais. Ainda existe o preconceito de não adotar um animalzinho, um cachorro preto. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não consigo entender isso. Um cachorrinho branco, preto, amarelo, todos têm o mesmo amor. Então, quer dizer,
quando a gente fala isso, graças a Deus, né, Fernando? Os primeiros a ser doados são os pretinhos. Quando a gente consegue chegar na conscientização, a gente começa a colher os nossos frutos e chegar nos nossos objetivos. Muito bom. Marcel Bussolini Marques, nosso programa está chegando ao final, mas eu queria que você desse um outro depoimento muito importante, que você, como gerente de relações institucionais da Cosecurity, pôde atuar nesse caso. Houve um caso de atropelamento de um adestrador, de um tratador de cães, aí em Higienópolis, né, Marcel? E as câmeras Cosecurity captaram esse fato grave, é isso? Foi na Sabará, com Higienópolis? É isso mesmo, Serrão. Bom, boa noite, Serrão, Fernando, Luiz. Exatamente, isso daí ocorreu em maio, né, deste ano, mês passado, né, que um motorista atropelou um passeador de cães ali, de pets, né, 5 cachorrinhos ali em Higienópolis, né. Então, nós realizamos todo o trabalho, a nossa central de monitoramento, né, recolhendo essas imagens e enviamos lá o 4º DP para auxiliar nas investigações, né. Então, além de... O nosso objetivo, né, é encontrar um pet, né, olha, um pet perdido, tentar auxiliar o encontro desse animalzinho, mas também, infelizmente, surgem algumas situações dessas, né. E, poxa, eu quero agradecer vocês aí pelo depoimento de vocês, né, que mostraram essa segurança do totem, que esse é muito gratificante, né, para nós da Cosecurity, porque isso é nosso objetivo, proporcionar essa sensação de segurança aí nas ruas, né. Então, não é só um roubo, só um assalto, né, acidentes de trânsito, entendeu? Muitas vezes, né, as pessoas falam, poxa, mas eu vou colocar um totem aqui, mas não tem rede, só o meu não ajuda. Não, ajuda sim. Você está tomando conta da rua, das calçadas, e é um início, né? Uma pessoa adota um pet, depois vem outra, adota outro, e assim, né? E assim na sequência. Então, vocês falaram aí bastante sobre a gratidão, o Fernando comentou, né? De quando um animalzinho desses é encontrado. Uma coisa que, assim, causa uma indignação para nós, quando você sobe ali a Serra da Cantareira, tem alguns restaurantes, né? O Velhão ali das Velhas, né? Um restaurante muito conhecido. Então, muita gente abandona os pets, os animais por ali, perto dos restaurantes. É uma tristeza isso. Então, a quantidade de cachorros ali, a maioria cachorros ali, né? Os pets, é muito triste. Então, poxa, obrigado aí pelo depoimento de vocês. Esse bate-papo aí foi muito legal, né, Serrão? Muito esclarecedor aí, poxa, bacana, de um pessoal que está na rua e tem os eventos, né? E vê na prática, né? O serviço que nós prestamos. Pô, muito obrigado. Muito bom. Fernando Lopes e Luiz Scalé, eu quero a saideira de vocês, porque o nosso tempo já passou e passou longe. Vamos lá, então. Olha, eu queria só completar o que ele estava falando na questão da segurança e dizer que hoje eu fico muito feliz e isso não é demagogia, é muito rápido que eu vou falar. Eu hoje tenho uma segurança para trabalhar e os meus funcionários também do meu estabelecimento hoje, porque existe uma coisa que é muito interessante, muito importante que a gente acabou nem falando aqui. Eu estou aqui agora falando com vocês, se eu pegar meu tablet aqui, eu consigo saber o que está acontecendo lá na frente do meu estabelecimento e o meu funcionário que mora lá, que é caseiro meu, que mora lá, que toma conta dos cachorros de hotéis, ele está muito mais tranquilo. Ele falou, Fernando, eu agora tenho como sair daqui às vezes à noite para ir comprar uma coisa na padaria, ou trazer algum medicamento, alguma coisa, eu já tenho toda a visão panorâmica, tudo de fora. Então, assim, quem tem que agradecer sou eu, a Cosecurity, de verdade, por ela estar me dando mais tranquilidade para trabalhar, e a qualquer momento que eu estou aqui em casa, eu consigo responder, falar e ver que tem alguma coisa acontecendo no meu estabelecimento. Então é esse o final dessa conversa aqui para mim hoje. É muito importante falar isso. A Cosecurity trouxe uma grande ajuda para mim. Eu consigo dormir mais tranquilo hoje com relação a isso, que eu sei que eu estou tendo bem guardado. Olha, pessoal, eu vou te falar. Muito obrigado pelo convite. Desculpa de vez em quando a gente se alterar alguma coisa. É que a gente tem que defender esses animais que não têm voz. Então, nós temos que usar a nossa voz em defesa deles, né? Eu quero agradecer muito o Fernando,
a Security por ter colocado este totem lá. Porque, mais uma vez, eu estou te falando, a tranquilidade que levou para mim, levou para minha esposa, que nós já fizemos evento de doação com segurança paga, ali, observando o dia inteiro, tendo um segurança acompanhando o nosso. E hoje nós temos a tranquilidade. Todos esses anos que nós estamos ali, a tranquilidade de ter, não tivemos nenhum problema. Estamos há muitos anos lá, mas agora, só a tranquilidade que nossos amigos que estão ali doando os animais, e eu e a minha esposa Juliana, eu vou te falar, isso não tem preço. Isso valeu, muito obrigado pela iniciativa do Fernando de colocar esse totem. E eu acho que as pessoas que conhecerem mais vão começar a colocar muito mais. Isso é a segurança. Nós temos que ter segurança, temos que ter prazer de voltar a andar nas ruas com nossos animais, porque hoje estão roubando os animais, estão pedindo muito resgate desses animais. Então, quer dizer, nós estamos procurando lugares um pouco mais vigiados para que a gente possa tentar voltar uma vida normal, né? Obrigado, valeu. Olha, fiquei muito contente aí de participar nesse evento de vocês. Aí, ó. Tessa. Olha que bonitinho. Olha a orelha da menina. Olha a figura aí, que legal. É sempre surpreendente, eu sempre falo, esse programa foi animal. Participaram desse Security 58, o Fernando Lopes, Luiz Calé, Marcel Bussolin Marques e eu, o animal apresentador. Então, a todos um grande abraço, semana que vem, toda quarta-feira, aqui, você tem um compromisso com o nosso programa CoSecurity, Segurança Colaborativa CoSecurity, as ruas de volta para você. Grande abraço, fiquem com Deus, quarta-feira que vem tem mais. Até lá! Valeu, pessoal, obrigado! CoSecurity é uma startup de Valeu, tecnologia pessoal. que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.